Olá, vamos a mais uma aula sobre o conjunto dos números complexos. Hoje, aula 2. Mas antes, um recadinho especial. Inscreva-se em nosso canal MM Matematicando, a sala de aula que está sempre esperando. Hoje falaremos sobre divisão de números complexos, mas antes vamos falar sobre o conjugado de um número complexo. Veja, o conjugado do número complexo Z igual a mais BI é o número complexo Z barra A menos BI. Ou seja, para se obter o conjugado de um número complexo, basta trocar o sinal da parte imaginária. Veja, e mais B aqui menos B. Então a parte real se mantém e a parte imaginária você coloca o oposto. Veja o exemplo. O conjugado de 4 mais 6i é 4 menos 6i. Ou o conjugado de 4 mais 6i com a barra, que é 4 mais 6i com a barra, é igual a 4 menos 6i. Outro exemplo. O conjugado de menos 5 menos 7i é menos 5 mais 7i. O produto entre o número complexo e seu conjugado é sempre um número real positivo. Veja. 4 mais 6i vezes 4 menos 6i, que são dois números conjugados. Veja, o produto fica 4 vezes 4, 16. 4 vezes menos 6i, menos 24i. 6i vezes 4, 24i. 6i vezes menos 6i, menos 36i ao quadrado. Então, vamos ter 16. 24i mais 24i dá 0. Trocando i ao quadrado por menos 1, tem menos 36 vezes menos 1. Vamos ter, finalmente, 16 mais 36, que dá 52. Veja, o produto, algebricamente, a vezes a ao quadrado, a vezes menos bi menos abi, bi vezes a mais abi, bi vezes menos bi menos b quadrado, i quadrado. Trocando i quadrado por menos 1, vamos ter a ao quadrado, menos abi mais abi dá 0. Trocando o i ao quadrado por menos 1, vamos ter a ao quadrado mais b ao quadrado. Portanto, para multiplicar dois números conjugados, basta calcular o quadrado da parte real, o quadrado da parte imaginária e somar os resultados. Então, a soma dos quadrados da parte real com a parte imaginária. Divisão de número. Finalmente vamos ver a divisão. Para dividir um número complexo C mais DI pelo complexo A mais BI, basta calcular o produto. Está aqui a divisão, C mais DI dividido por A mais BI. Então você calcula esse produto, C mais DI dividido por A mais BI vezes A menos BI sobre A menos BI. E aí é só multiplicar, Ou seja, basta multiplicar o numerador e o denominador da fração, ou seja, da divisão, que representa a divisão dos complexos, pelo conjugado do denominador da mesma, ou seja, você tem o denominador A mais BI, pega o conjugado A menos BI e multiplica essa divisão por essa fração, que nada mais é do que o número 1, porque aqui é um valor dividido por ele mesmo. Portanto, pegamos a divisão e estamos multiplicando por 1. E claro que esse produto aqui vai dar um número real positivo. O denominador vai se transformar no número real positivo. Veja. Exemplo, calcular a divisão de 4 mais 5i por menos 3 menos 6i. Está aqui, Vamos transformar no produto. 4 mais 5i dividido por menos 3 menos 6i vezes o conjugado de menos 3 menos 6i. Menos 3 mais 6i. Olha só, então, multiplicando. 4 vezes menos 3, menos 12. 4 vezes 6i, 24i. 5i vezes menos 3, menos 15i. 5i vezes 6i, 30i ao quadrado. Aqui eu só somar os quadrados da parte real com a parte imaginária. O quadrado de menos 3 mais o quadrado de menos 6. Ou, se quiser, também pode fazer o produto como foi feito no numerador. Vamos lá, então. Menos 12, 24i menos 15i dá 9i. Trocando i ao quadrado por menos 1, vai ficar menos 30. Quadrado de menos 3 é 9, quadrado de menos 6 é 36.
Somando agora menos 12 com menos 30 dá menos 42, mais 9i, e 9 mais 36, 45. Né? Vamos separar as frações. Né? Vamos ter menos 42 sobre 45 e mais 9i sobre 45. Vamos simplificar a primeira fração por 3. Ó. 42 por 3, 45 por 3. Fica menos 14, né? Porque 42 por 3 dá menos 14, sobre 15, pois 45 por 3 é 15. Simplificando a segunda fração, vamos simplificar por 9. 9 para 9 dá 1, 45 por 9 dá 5, vezes i. Portanto, a parte real da divisão é menos 14 15avos e a parte imaginária é 1 quinto. Então, dividido os números complexos, é isso aí. É identificar no final a parte real e a parte imaginária. E para isso, basta multiplicar pelo conjugado do denominador, o numerador e o denominador da divisão. Né? Representação geométrica de um número complexo. A representação geométrica de um número complexo é indicada por um ponto no plano cartesiano, chamado afixo do número complexo, onde a abscissa x é indicada pela parte real do número complexo e a ordenada y é indicada pela parte imaginária do número complexo. Vamos representar geometricamente, veja a representação geométrica dos complexos. 2 mais 3i, menos 2 mais 2i, menos 1, menos 4i, 4 menos 3i. Veja, o complexo W ficou no primeiro quadrante, pois a parte real é 2, ó, o x é 2 e o y 3, né? Ó. Então, ponto 2, 3. Né? Número complexo Z, menos 2 para o x, ó, e 2 para o y. Parte imaginária 2, parte real menos 2. Parte real é indicada no eixo das abscissas. Parte imaginária no eixo desordenada. Né? O número complexo H, está aqui, ó. Quem é a abscissa dele? Menos 2, ó, que é a parte real, aliás. O H menos 1, desculpe, né? H abscissa menos 1, a ordenada menos 4. Menos 1, menos 4. E o número complexo T, que quem é a abscissa? 4. E a ordenada menos 3. Portanto, é fácil localizar o afixo de números complexos. Né? É só localizar o par ordenado, onde x é a parte real e y é a parte imaginária. Né? De modo geral, a representação geométrica do complexo ZA mais BI pode ser indicada no plano cartesiano da seguinte forma. Né? Ó. Vamos supor que seja positivo. Né? Parte real no eixo das abscissas, parte imaginária no eixo das ordenadas. Então, esse é o nosso afixo. Veja, afixo de Z. Módulo de um número complexo. O módulo de um número complexo é a distância entre a origem do plano cartesiano e o afixo do número complexo. Vamos calcular o módulo de Z igual a mais BI. Vamos fazer logo de modo geral. Né? Você tem aqui o plano cartesiano, localizou o afixo, A no eixo X, ou a abscissa, né? Ordenada B, ou seja, o valor de YB. Então, aqui é o nosso módulo. Nosso módulo é a distância da origem até o afixo. Aqui, esse valor. Queremos saber quanto mede esse segmento que vai da origem do plano cartesiano até o afixo do número complexo. Né? Então, veja, como calcular essa distância? Ó. Veja que trata-se de um triângulo retângulo. Onde está aqui de vermelho, para você perceber, ó, onde esse ângulo aqui é 90 graus. Então, o módulo de Z é a hipotenusa do triângulo retângulo. Né? O B é o nosso cateto, né? E a nossa abscissa A é o outro cateto. Né? Então, veja, o cateto de medida A, temos aqui um cateto de medida A, que é a abscissa, um cateto de medida B. Portanto, para calcular o módulo, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Veja, aplicando o teorema de Pitágoras, temos hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto, soma dos quadrados dos catetos. Como eu quero só o valor do módulo, extrai-se a raiz de um lado do outro, vamos ter que o módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Né? E observe que não foi colocado mais ou menos, pois o módulo é apenas a distância, considere-se sempre o valor positivo, certo? Prosseguindo. Exemplos, calcular o módulo dos complexos. Ó. 3 menos 4i e menos 5 menos 2i.
Tá aqui, vamos resolver a situação da letra A, calcular o módulo de 3 menos 4i. Então, a forma diz que para calcular o módulo do complexo, você extrai a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Nosso A, no caso, 3, e o nosso B, no caso, menos 4. Né? Então, é só substituir, vamos ter no lugar do A, 3, no lugar do B, menos 4. Elevando ao quadrado de 3, elevando ao quadrado de 3 dá 9, elevando ao quadrado menos 4 dá 16. Somando 9 mais 16 dá 25. Extraindo a raiz dá 5. Portanto, o módulo do complexo 3 menos 4i é 5. Letra B. Né? O nosso número complexo W é menos 5 menos 2i. Para calcular o módulo de W, basta extrair a raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real com a parte imaginária, né? Ou dos catetos, no caso do nosso triângulo. Né? Então, o A vale menos 5 ao quadrado. O B vale menos 2 ao quadrado. 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, 25, menos 2 ao quadrado, 4, né? Veja. Né? O quadrado de menos 5 é 25, o quadrado de menos 2, 4. A soma, 29. Então, o módulo é a raiz quadrada de 29, né? 5, alguma coisa. Né? Como a raiz não é exata, não precisa extrair. Pode deixar no radical. Né? Argumento de um número complexo. Né? O que é o argumento de um número complexo? Vejamos. O argumento de um número complexo é o ângulo θ, né, que vai de 0 radiano, né, vai de 0 radiano até próximo, até 2π radiano, né, ou próximo, porque 2π radiano reinicia, né, a medida, inicia do 0 e termina em 2π, ou seja, reinicia novamente a contagem no ciclo trigonométrico. Observe que essa medida que vai de 0 a 2π radiano é exatamente o comprimento do ciclo trigonométrico, né, em radianos, que indica a abertura no sentido anti-horário entre o eixo das abscissas x e o segmento que indica o módulo do número complexo. Ou seja, o argumento é exatamente isso, né? Ó. A abertura no sentido anti-horário entre o eixo das abscissas x e o segmento que indica o módulo do número complexo. Veja as relações que indicam o argumento complexo de Z igual a A mais BI. Olha só. Né? Vocês já vimos que aqui nós temos o módulo, né? E disse que o argumento é exatamente a medida entre o eixo das abscissas, esse eixo aqui, né? E o módulo. Então, essa abertura, veja. Essa abertura aí, ó. Né? Ó. Né? Essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui é o nosso argumento, θ, que é a distância entre o eixo x e o módulo do número complexo no sentido anti-horário, sentido positivo, no nosso ciclo trigonométrico. Né? Então, aqui você pode estabelecer as relações entre esse ângulo e os valores trigonométricos do triângulo retângulo. Vejam, o seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Vejam, né? Seno de θ, cateto oposto, que é B, no caso, sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z. E o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, A sobre o módulo de Z. Né? Então, quando você quer indicar a abertura, pode indicar usando os valores de seno e cosseno. Né? Exemplo, calcular o argumento dos complexos, 3 mais 3i. Vejam, vou colocar uma tabelinha aqui, né, com os arcos notáveis, só para a gente ver, né, de 0 grau, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 graus, ou irradiando, né? Aqui, né? Então, seno de 0, né? Seno de 0 grau, que é 0, seno de 30 é meio, seno de 45, seno de 60, seno de 90, 180, de 270 e de 360. Cosseno também, de 0, de 30, de 45, de 60, 90, 180, 270 e 360. Né? Então, olha só. Vamos calcular logo o módulo, né? O módulo é A ao quadrado mais B ao quadrado, extrai de tudo isso, né? 9, quadrado de 3 é 9, quadrado de 3 é 9, 9 mais 9 é 2 vezes 9, e a raiz de 9 é 3, portanto, 3 raiz de 2. Então, já temos nosso módulo, 3 raiz de 2. Né? O seno de θ, o seno é B sobre o módulo de Z.
O B, no caso, é 3. E o modo de Z é 3 raiz de 2. Veja. 3 sobre 3 raiz de 2. Vamos simplificar o 3 com 3 dá 1. Vai ficar 1 sobre raiz de 2, né? Agora vamos racionalizar, multiplicando tudo pela raiz de 2. Como fica? 1 sobre raiz de 2, multiplicado pela raiz de 2, vezes raiz de 2. Né? Que nada mais é do que 1, esse valor também. Né? Então, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Né? Tanto raiz de 2 sobre 2. E o cosseno? O cosseno é A sobre o módulo. O A também é 3, né? Sobre o módulo, que é 3 raiz de 2, está aqui, né? Calculado. Ó, simplificando, também vai dar o mesmo valor, né? A mesma situação vai dar o mesmo resultado, né? Simplificando, racionalizando, vamos ter o mesmo resultadozinho, né? 1 raiz de 2 vezes 1, raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2. Olhando na nossa tabela, só tem um ângulo que o seno e o cosseno é igual a raiz de 2 sobre 2. Né? 45 graus. Portanto, nosso argumento θ é π sobre 4 ou 45 graus. Né? Ó, nosso argumento θ, 45 graus ou π sobre 4, que dá no mesmo. Né? Outro exemplo, calcular o argumento do complexo. Menos 1 mais raiz de 3i. Mesmo procedimento. Aqui na nossa tabela, vamos calcular o módulo. O módulo precisa do quadrado de A, que é menos 1, o quadrado de B, que é a raiz de 3, o quadrado de menos 1 é 1, o quadrado da raiz de 3 é 3, né? Esse quadrado de 3 é o quadrado da 3, 1 mais 3, 4, a raiz de 4, 2. Então, o módulo é 2. Portanto, já podemos calcular o nosso seno, né? Seno de θ, nosso argumento. Vai ser o quê? B, que é a raiz de 3, né? Sobre o módulo, que é 2. Então, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno? A sobre o módulo de Z. Ou seja, menos 1, né? Sobre o módulo, que é 2. Menos meio. Né? Então, observa nossa tabela, não tem nenhum local que o seno seja raiz de 3 sobre 2 e o cosseno menos meio. Né? Então, como proceder nesse caso? Né? Localiza-se o quadrante que pertence esse valor, né? Veja só. Aqui, ó. Tem um ciclo trigonométrico, né? Temos aqui o seno positivo, só indicar lá o seno positivo, aí 3 sobre 2, e o cosseno negativo, olha só. Então, nosso arco é do segundo quadrante, ó. Né? Arco do segundo quadrante. Seno positivo e cosseno negativo. Né? E o nosso módulo? Ó, a distância da origem até o afixo. E o nosso argumento, θ, vai a medida do eixo x até o módulo no sentido anti-horário. Está aí, ó. Esse é o nosso argumento θ. Né? Passa de 90 graus. Né? Porque inicia aqui em 0 vai até... Mas não chega em 180, ou π. Né? Então, como que a gente procede nesse caso? Vamos analisar como se fosse do primeiro quadrante. Se nosso ângulo fosse o primeiro quadrante, os dois seriam positivos. Seria a raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2. Né? O cosseno raiz de 3 sobre 2. O seno, aliás, meio, desculpe, né? O cosseno meio. O cosseno meio aqui, ó. E o seno raiz de 3 sobre 2. Se fosse positivo, seria do primeiro quadrante, valeria 60 graus ou π sobre 3. Veja. Né? Ó, seria isso aqui, né? Aí é 60 graus, digamos aqui, né? π sobre 3, né? Mas se você olhar agora, ó, esse triângulo e esse, eles são congruentes. Por quê? Ó, esse lado aqui é o raio, esse lado aqui é o raio, coincide. Esse cateto, essa hipotenusa, né? Essa hipotenusa é o raio. Esse cateto é igual ao seno, ó, e esse outro cateto também é igual ao seno. Portanto, se um triângulo retângulo coincide do lado, o terceiro também coincide pelo teorema de Pitágoras. Portanto, esses dois triângulos são congruentes. Essa abertura aqui do eixo x até esse módulo é a mesma desse eixo x até esse módulo aqui. Ó, né? Portanto, essa medida aqui que está faltando para chegar em π radiano tem a mesma medida dessa aqui, ó, π sobre 3. Ó, né? Portanto, se nós viéssemos da origem até aqui, andaríamos, o nosso ângulo θ seria π radiano. Né? Só não chegamos aqui porque faltou π sobre 3 radiano.
Portanto, para saber esse valor é só subtrair. Π radiano menos π sobre 3. Veja. Π radiano menos π sobre 3. Né? E aí faz a continha. 3 vezes π é 3π, menos π, 2π sobre 3. Ou seja, 120 graus. Né? Esse procedimento é válido toda vez que o nosso argumento θ for do segundo quadrante. Veja. Se o argumento θ for do segundo quadrante, seu valor será π menos o valor em radiano que o argumento teria no primeiro quadrante. Se ele fosse o primeiro quadrante, teria um valor. Então, no segundo é π menos esse valor. Sempre vai ser assim. Vejamos o próximo. Calcular o argumento do complexo. Menos a de 3 menos i. Onde o a é menos a de 3 e o b é menos 1. Então, temos aqui nossa tabela, né, só para nos basearmos na hora de calcular o argumento. Vamos calcular o módulo. O módulo você pega a parte do número complexo, a parte real menos raiz de 3, para i ao quadrado, mais a parte imaginária menos 1 também, que vai ao quadrado. Raiz de 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, menos 1 ao quadrado é 1, 3 mais 1, 4, raiz quadrada de 4, 2. Módulo 2. Vamos calcular o seno, que é b sobre o módulo, menos 1 sobre o módulo, que é 2. Então vai ficar menos 1 sobre 2. Né? E o cosseno, que é a sobre o módulo de z, fica menos raiz de 3 sobre 2. Né? Porque o a é menos raiz de 3 e o módulo 2. Vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Né? Então, vamos lá, olha só. Nesse caso, não é do primeiro quadrante. Se fosse o 2, seria um positivo. Como os dois são negativos, né? Você vai ter seno negativo, ó, né? Menos meio. Cosseno também negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Ó, né? Então, nosso afixo está no terceiro quadrante. Vejam, né? O afixo do terceiro quadrante. Né? Certo? Mas, e o nosso módulo? Nosso módulo é exatamente a distância da origem até o afixo do número complexo. Tá aí, ó. E o nosso argumento? Nosso argumento é a abertura entre do eixo x até o módulo do número. Né? Veja, olha só aqui é o nosso argumento. Né? A abertura no sentido anti-horário entre o eixo x e o módulo do número complexo. Terceiro quadrante, passou de π radiano. Né? Nosso θ é maior que π radiano. Mas se ele fosse do primeiro quadrante, quanto que ele mediria? Ou se ele fosse do primeiro quadrante, os dois seriam positivos. O seno seria meio, né? O seno seria meio e o cosseno raiz de 3 sobre 2. Portanto, seria 30 graus, veja. Né? Se fosse o primeiro quadrante, seria π sobre 6 radiano. Veja, vamos localizar lá. Ó. Seria π sobre 6 radiano. Ou se você olhar, ó, né? Esses triângulos também são congruentes. Né? Ou seja, essa abertura é igual a essa abertura. Né? Não precisa nem comparar o lado do triângulo. Basta você ver que esses ângulos são opostos pelo vértice. Portanto, a abertura é a mesma. E esse pedacinho que passou de π radiano também é π sobre 6. Veja. Portanto, se nós quisermos saber quanto que dá essa medida aqui, ó, da origem até aqui dá π radiano. Então, π radiano mais π sobre 6. É o nosso argumento θ. Né? Π radiano mais π sobre 6. Somando 6 vezes π, 6π, mais π, 7π sobre 6. Ou seja, 210 graus. Né? Isso é um procedimento padrão para todo argumento do terceiro quadrante. É só fazer π radiano mais aquilo que passar do π aqui, né? O valor que adentar ao terceiro quadrante. Veja. Ó. Se o argumento θ for do terceiro quadrante, seu valor será π, se for em radiano, né? Mais o valor em radiano que θ teria no primeiro quadrante. Também pode colocar em graus, se quiser, os valores. Né? Π radiano é 180 graus, né? Sem problema. Colocando em radiano, que é a maneira mais padrão. Então, vamos ao próximo. Calcular o argumento do complexo, dos complexos 3 menos 3i. Né? Vejamos, vamos calcular logo o módulo. Né? O a é 3, o b é menos 3. Então, a ao quadrado, 3 ao quadrado, b menos 3 ao quadrado, né? Que é o b ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, menos 3 ao quadrado também dá 9.
Então aqui dá 2, 9, 2 vezes 9. Cujo raiz quadrada de 9 é 3, e 2 não é exato, deixar no radical. Então 3 raiz de 2 é o módulo do complexo. Então, vamos calcular o seno, que é B sobre o módulo de Z, sempre. O valor de B, menos 3, sobre 3 raiz de 2. Dá para simplificar o 3, vai ficar menos 1 sobre raiz de 2, né? Dá para racionalizar? Não precisa, né? Ou sim, tem que racionalizar, né? Então vamos lá. Menos 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, que é 1. Né? Dá menos 1 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. O cosseno, A sobre o módulo de Z. Nosso A, nesse caso, é 3. 3 sobre o módulo, que é 3 raiz de 2. Calculamos agora há pouco. Simplificando o 3, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar. Vai ficar tudo isso vezes raiz de 2 no numerador e denominador, né? Que é 1. Agora, multiplicando uma vez a raiz de 2, temos raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, não é do primeiro quadrante. Se fosse o 2, seria um positivo. Né? Mas se fosse o primeiro quadrante, já sabemos que seria quanto? 45. Né? Então, vamos analisar. O seno é negativo. Veja, olha só. O seno é negativo. Né? Mas o cosseno é positivo. Então, é do quarto quadrante. Veja, o afixo. Onde está? O afixo está no quarto quadrante. E o módulo? Distância da origem até o afixo. E o nosso θ? Ó, abertura entre o X e o módulo no sentido anti-horário. Então, aí está o nosso θ. Né? Mas se ele fosse o primeiro quadrante, seria quanto? Teria 45 graus ou π sobre 4 radiano, né? Veja aí. Ó. Então, se você olhar esses dois triângulos aqui, né? Ó, esse triângulozinho aqui envolve esse hipotenusa, né? E o afixo e o cosseno, eles são congruentes. Por quê? A hipotenusa é a mesma, né? Que é o módulo. Esse lado, que é o cosseno, é comum para os dois. Então, ele já tem dois lados iguais, a hipotenusa e o cosseno. Portanto, esses catetos também são iguais, né? Pelo teorema de Pitágoras. Portanto, esse pedacinho aqui que está faltando para chegar em 2π radiano, ele também é π sobre 4. Então, se eu quero saber quanto que dá essa abertura de 0 até o módulo, se eu tivesse chegado aqui, eu chegaria em 2π radiano. Né? Então, não chegamos porque faltou 45 graus ou π sobre 4. Portanto, nosso θ é 2π menos π sobre 4. Veja. Né? 4 vezes 2π, 8π, menos π, 7π sobre 4. Ou seja, 315 graus. Né? Então, esse procedimento também é padrão para toda vez que o arco estiver no quarto quadrante. Aí, ó. Se o argumento for do quarto quadrante, seu valor será 2π menos o valor em radiano que o argumento teria no primeiro quadrante. Portanto, se for do segundo quadrante, você já sabe que é π menos o valor que seria no primeiro. Se for do terceiro, π mais o valor que ele seria no primeiro. Se for do quarto, 2π menos o valor que ele seria no primeiro. Né? Portanto, se os dois forem positivos, é do primeiro quadrante, já está direto na nossa tabela. Prosseguindo. Forma trigonométrica ou polar de um número complexo. Para escrever um número complexo na forma trigonométrica ou polar, basta conhecer os valores do seu módulo e de seu argumento. Veja a forma trigonométrica de Z igual a A mais BI. Então, vamos lá, mostrar logo. Já vimos que aqui nós temos o módulo do número complexo, né? Aqui nós temos a parte imaginária, aqui a parte real, e essa abertura é o nosso argumento, né? Tá aí. Então, já vimos também que o seno é P sobre o módulo de Z, né? Cateto sobre a hipotenusa, que eu posso isolar o B também, ó, né? Posso isolar o valor de B em função do seno e do módulo. Eu posso passar o módulo para o outro lado. Se está dividindo, vai multiplicando, né, nessa equação. Então, nosso B será módulo de Z vezes o seno de θ. Podemos fazer algo parecido no cosseno, pois o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, A sobre Z. Se quiser o valor de A, posso obter em função do cosseno e do módulo. Veja,
Passo o módulo para o outro lado, também multiplicando. O módulo de z cosseno de θ. Né? Então, nós podemos agora voltar ao nosso número complexo de forma A mais BI e substituir os valores trigonométricos de A e B em z igual a mais BI. Vejam, em vez de A, vamos colocar o módulo de z cosseno θ. Em vez de B, que é a parte imaginária, vai ser substituído pelo módulo de z seno θ. Vejam. Né? Está aqui, ó, no lugar do A, coloquei módulo de z cosseno θ, que é o valor do A. Certo? Agora vamos substituir o valor de B, que é módulo de z seno θ. Módulo de z seno θ, tiramos o B, colocamos o módulo de z seno θ, né? E a unidade imaginária. Está aqui. Veja que o módulo de z aparece nas duas parcelas. Então, a gente pode transformar num produto, fazendo que ele apareça só uma vez. Ó, né? Coloca o módulo de z em evidência, abrimos um parênteses, ele está multiplicando tanto o primeiro quanto o segundo. Posso até botar esse i aqui para frente do seno, para não confundir e pensar que ele está multiplicando o argumento. Né? Então, temos que a forma trigonométrica é o módulo de z vezes o cosseno de θ mais i seno θ. Né? Então, você calcula o módulo e calcula o argumento. E você já pode transformar o número da forma algébrica para a forma trigonométrica. E poderá também fazer o contrário, né? Da trigonométrica para a algébrica. Veja o exemplo. Né? Determinar a forma trigonométrica de 2 menos 2 raiz de 3i. Veja, vamos calcular o módulo logo, né? Que A ao quadrado mais B ao quadrado está na raiz de tudo. A é 2, B é menos 2 raiz de 3. 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado é 4, e raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, 4 vezes 3, 12. Né? Levando isso aqui ao quadrado dá 12. 12 mais 4, 16, cuja raiz é 4. Então, achamos o módulo. Vamos achar o seno, né? O seno é B sobre Z, menos 2 raiz de 3 sobre 4. Simplificando. 2 e 4 por 2, aqui dá 1 e aqui dá 2. Né? Portanto, menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno, A sobre o módulo de Z, 2 sobre 4, meio. Né? Então, que quadrante pertence esse valor? Né? Esse afixo. O afixo pertence ao x positivo, cosseno negativo, ao segundo. Né? Ele diz assim, se o argumento fosse do primeiro quadrante, seu valor seria π sobre 3, porque os dois seriam positivos, né? Seria 60 graus, onde o cosseno é meio e o seno é 3 sobre 2. Mas, nesse caso, o argumento pertence ao quarto quadrante, né? O seno é positivo, o x é positivo e o y negativo, ou seja, o afixo tem coordenadas x positiva e y negativa. Vejam. Né? Aqui, o seno. O seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, está no quarto quadrante. Vai ser 2π menos o valor que ele seria no primeiro quadrante. 2π menos π sobre 6. Veja. Né? 2π menos π sobre 3. Então, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Ou seja, 300 graus. Agora, já temos o argumento, temos o módulo, 4 e 5π sobre 3, já podemos escrever o número na forma trigonométrica. Veja, o módulo de z é 4 e o θ é 5π sobre 3. Substituindo o módulo de z por 4 e o argumento por 5π sobre 3, temos o módulo 4, cosseno θ 5π sobre 3 e seno do θ 5π sobre 3. Está aqui a forma trigonométrica do complexo 2 menos 2 raiz de 3i. Então, esse número escrito na forma trigonométrica é esse aqui. Ou seja, esse número e esse são o mesmo. Apenas estão escritos em formas diferentes. Né? Apresentam o mesmo valor. Outro exemplo. Termine a forma trigonométrica de menos 4 mais 4i. Vejamos. Vou calcular logo o módulo. Né? Menos 4 ao quadrado, que é o A. 4 ao quadrado, que é o B, né? Vamos ter, então, 16 mais 16, 2 vezes 16, né? A raiz de 16 é 4, a raiz de 2 não é exata, deixa no radical, né? 4 raiz de 2 o módulo, dá falta o argumento, né? O seno, que é B sobre o módulo, 4 sobre o módulo, simplificando 4 por 4, vamos ter 1 sobre a raiz de 2, racionalizando a raiz de 2 sobre 2. Né? O cosseno. O A é menos 4 sobre 4 raiz de 2, racionalizando também. Vamos ter menos 1 sobre raiz de 2, né? E vai se racionalizar, né? Simplificou aqui por 4. Agora, racionalizando, vamos ter menos raiz de 2 sobre 2. Né?
a que quadrante pertence, né? O afixo. Vamos verificar. Ó. Se o argumento fosse o primeiro quadrante, seu valor seria π sobre 4, pois os dois seriam positivos, né? Seria 45 graus. Mas, nesse caso, pertence ao segundo quadrante. Veja, ó, o afixo onde você vai ter um seno positivo e um cosseno negativo. Aí, ó. Seno positivo e um cosseno negativo. Né? Então, qual o valor que seria no primeiro quadrante? Π sobre 4. Portanto, aqui no segundo será π menos π sobre 4. Veja. Né? 4 vezes π. 4π menos 1, 3π. 135 graus, né? Se transformar em graus, acredito que seja. Né? 45 vezes 3. Portanto, já podemos escrever na forma trigonométrica. Substituindo o modo de dizer pelo valor encontrado, que é 4 raiz de 2, né? E o argumento por 3π sobre 4. Olha como fica. 4 raiz de 2 é o nosso módulo. O argumento é 3π sobre 4, sendo o argumento 3π sobre 4.